Virou, né? Estamos aqui ao vivo. Bom dia, boa tarde, né? Estamos aqui no meio do dia, daqui a pouco, hora do almoço. Quero agradecer e cumprimentar os amigos e amigas que vão participar conosco desse bate-papo, dessa conversa. Fazer uma homenagem desde já. Hoje é dia da enfermagem. Quero parabenizar esses profissionais, enfermeiros e enfermeiras, que com muito cuidado, muita atenção, muito carinho, muito zelo, cuidam das pessoas nas unidades de saúde, nos hospitais, e no momento difícil, grave, diferente, que nós estamos passando diante dessa pandemia, todos eles fazendo um grande trabalho de comprometimento, de compromisso com todas as... e se arriscando, inclusive, eventualmente, se contaminar. Então, os nossos parabéns. Acabei de fazer uma homenagem durante minha fala na Câmara Federal. Às 15h30, vamos fazer um bate-papo aqui também com a Rita Lemos, que é enfermeira, dirigente do Sindi Saúde, para dizer um pouco sobre como é que está o dia a dia dos enfermeiros e enfermeiras nas unidades, nos hospitais aqui no nosso estado. Bom, hoje está aqui conosco o Gilmar Tato, ele que já foi deputado federal, deputado estadual, secretário de transporte em 2 gestões do PT, da ex-prefeita Marta Suplicy, do ex-prefeito Haddad, hoje é dirigente nacional do PT, e o nosso pré-candidato a prefeito, a prévia que é aí no próximo domingo, está chegando, e o Gilmar é o nosso pré-candidato, está preparado, militância animada, e tudo, né, se tudo der certo, se Deus quiser, o nosso próximo prefeito. Mas, Gilmar, você que tem uma... Vou fazer a pergunta, você já faz seu cumprimento inicial e já entra, Gilmar. Cumprimentar a Tânia Bittencourt, que está aqui conosco. O Gilmar, estamos vivendo esse momento preocupante, diferente, difícil, 1 mês e meio aí já de isolamento, e os números aumentando de vítimas, de mortes. E São Paulo, a maior capital do país, é uma cidade conectada com as cidades vizinhas, Guarulhos, São Bernardo, Osasco, Santo André, Mauá, enfim, um conjunto de municípios no entorno da Grande São Paulo. Então, tudo que se faz aí impacta também as cidades vizinhas. Cumprimentar aqui o Serjão, o Antônio Rodrigues, o Calaça, o Otávio Ninos, a Rosângela Maria, o Zé Diniz. E o prefeito, você que foi responsável pelo bilhete único, uma inovação no sistema de transporte à época, capital que deu exemplo às várias cidades. Você que trabalhou muito os corredores, as faixas de ônibus, as ciclovias. Infelizmente, foram desmontadas as ciclovias no começo do governo Dória. Lamentável, né? Precisamos desse meio de transporte também. Eventualmente, pessoas gostam de pedalar e tem que ter um incentivo. E, num momento como esse, o pedal, por exemplo, é um meio de transporte adequado e seguro. Agora, o prefeito da capital determinou um rodízio mais rigoroso. Aparentemente, o que se apresenta para nós, a Luciete também está aqui, de Guaianazes, nossa companheira, o Márcio Tiara, o Geraldo Silva, algo feito sem planejamento, sem uma articulação efetiva com o Estado, com as cidades do entorno, tirou as pessoas do carro, mas levou as pessoas para o transporte coletivo lotado, onde o risco de contaminação é maior. Deu polêmica, a MP que entrou com ação contra. Queria que você comentasse tudo isso, né, e falar sobre as medidas da capital, como é que você está vendo aí nesse período de pandemia, em especial a questão dessa decisão do rodízio. Boa tarde, Alencar, boa tarde a todo o pessoal seu aí, um prazer estar aqui na sua live, na sua sala, e parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo na Câmara Federal, com muita competência, com muita coragem e determinação. Dizer que o Brasil está vivendo uma situação, no mínimo, muito complicada, porque as nossas autoridades maiores não estão à altura dessa crise que nós estamos passando, que o mundo está passando, tá certo? Você tem o Bolsonaro que faz tudo ao contrário de todas as orientações das autoridades sanitárias, inclusive anda de jet ski, logo depois do anúncio de 10 mil mortes, pede para o pessoal sair do confinamento, contrário às orientações das autoridades de saúde, contrário às orientações dos governadores, dos prefeitos,
Isso coloca, na medida que uma autoridade máxima tem esse comportamento, faz com que a população também se sinta insegura qual a melhor orientação. Se não bastasse isso, né, vocês aprovaram aqueles R$600 ou R$1.200 para chefe de família, no caso, né, que aquela auxílio emergência, e até hoje está quebrando cabeça, uma parte da população não conseguiu se cadastrar e outra parte não conseguiu receber, e causando, inclusive, muitas aglomerações na Caixa Econômica Federal em relação a essa questão. O confinamento é uma necessidade para evitar que essa pandemia se acelere de forma assustadora. Todos os países onde teve o confinamento, teve uma curva, estava em ascendência essa curva, tá certo? Então, teve um pico e depois diminuiu. Aqui no Brasil, tem um debate muito forte sobre aquele lockdown, que é você parar a cidade de vez, tá certo? Porque no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, estava em torno de 40% das pessoas que estavam ficando em casa. E o ideal era 70%. Nesse sentido, o que o Bruno Covas fez? Ele toma uma medida que é considerada uma jabuticaba. Por que a jabuticaba? É porque a jabuticaba é a única fruta brasileira, não existe essa fruta em outros países, né? Então, tudo que é inédito chama de jabuticaba. E implanta esse rodízio na cidade toda, todos os dias, inclusive sábado e domingo, veículos dias pares e outros dias ímpares, e sem conversar com o secretário da região metropolitana. Quer dizer, vocês de Guarulhos aí, tá certo? Você tem a região metropolitana, você tem o metrô, você tem os trens da CPTM, e você tem o transporte intermunicipal. Ele toma uma medida na cidade de São Paulo, vamos lembrar que é do mesmo partido do governador, sem conversar com o secretário de transporte. Essa é a primeira questão. A segunda, a lógica do confinamento ou desse coronavírus é fazer com que as pessoas não se aproximem, elas têm que ficar uma distância razoável para não se contaminar. E na medida que você tira o carro, faz com que as pessoas vão procurar o sistema de transportes, né? Então, ele toma essa medida, obriga as pessoas a entrar no transporte público, aquelas que estavam usando o carro, e não garante o aumento da frota, entendeu? Então, as pessoas andam, elas se juntam, quer dizer, é totalmente a lógica, contra a lógica do confinamento, da distância, e não aumenta o número da frota. O ideal era que, mesmo com a queda do número de passageiros, que já tinha queda de 40%, 50%, quando teve essa queda, que as pessoas estavam se comportando, ficando em casa, atendendo as orientações das autoridades sanitárias, o prefeito pega e reduz a frota em 50%, percebe? Então, esta medida é uma medida que ela coloca em risco a vida das pessoas, porque aumentou o número de usuários no sistema de transportes, então significa que as pessoas continuam se aglomerando, né? Além do Ministério Público, que foi contra essa medida, as centrais sindicais também, viu, o deputado Alencar? As centrais sindicais também entraram contra essa medida, porque está colocando em risco os trabalhadores do sistema de transportes, tá certo? O prefeito não faz a higienização dos ônibus, então coloca em risco tanto os profissionais da área de transportes, como aqueles profissionais que precisam, por necessidade e por ser um serviço essencial, que já estavam trabalhando anteriormente, como o pessoal da área da saúde, como o pessoal na área de limpeza urbana, no setor, na cadeia alimentar, na área de segurança, e é uma medida que realmente ninguém entendeu essa atrapalhada. Eles estão totalmente desorganizados, sem planejamento. Dias atrás, ele tomou também outras medidas, que era bloquear algumas vias principais da cidade de São Paulo, como a Radial Leste e outras, e acabou voltando atrás porque não deu certo. Então, está totalmente perdido a prefeitura, não há uma ação coordenada
com o governo do estado, principalmente com a região metropolitana, nesta área de transportes, e eu sinto que está faltando coragem para eles parar de uma vez, quer dizer, já tem cidades, principalmente lá no Maranhão, no Ceará, que já está fechando tudo, fechando as portas, toda a movimentação das pessoas, o comércio, que é justamente para fazer com que o vírus não se expande. E aqui, a impressão que dá é que eles não estão tendo coragem de fazer isso, visto que já tem uma opinião das autoridades sanitárias de fazer esse lockdown, que é paralisar tudo para que o vírus possa não ter continuidade e aí a gente sair do pico e começar a descer. Ô, Gilmar, é uma medida tomada por quem não conhece o transporte público, é uma medida tomada de quem não conhece o dia a dia dos trabalhadores, sequer da capital e também do estado de São Paulo, aqui na Grande São Paulo. Porque a política tucana, ao longo dos anos, não é de investimento no transporte público para valer, no transporte público de qualidade, em políticas inovadoras, como foi o seu trabalho à frente da secretaria. Então, uma coisa totalmente oposta ao que é necessário nesse momento. O que eles tinham feito até agora, tanto o governador quanto o Dória, fizeram nada de extraordinário, que era defender o isolamento, quer dizer, quem é racional defende isso, e garantir os hospitais mais leitos criados. Isso é algo racional, algo óbvio para quem minimamente pensa. Mas para quem precisou pensar mais, eles já erraram, mas porque não usam transporte público, não debatem, não conhecem a realidade dessas pessoas, não conversam com os trabalhadores que já sofrem diariamente ao longo do tempo e que hoje, dos serviços que estão funcionando, aliás, os parabéns aqui também aos motoristas, aos cobradores que estão trabalhando, né, todo mundo, pelo excelente trabalho que fazem, também se arriscando. Agora, é uma medida que expõe as pessoas ainda mais, que pode propagar o número de vítimas em São Paulo, na capital, na Grande São Paulo, porque muitas pessoas de Guarulhos trabalham em São Paulo, utilizam também, seja o metrô, seja eventualmente um ônibus municipal, assim como as cidades vizinhas. Então, fizeram uma medida que não resolve. Aí, hoje o secretário de Transporte da capital disse, não, mas diminuiu o trânsito. Mas peraí, nós não estamos agora combatendo o trânsito, nós estamos agora combatendo o vírus. Estamos agora combatendo o Covid, um absurdo. Queria, antes de continuar, cumprimentar a Josi Nascimento, a Odete Carvalho, a Mariana Castro, que coloca o seguinte: São Paulo precisa de um governo comprometido com o povo e com a cidade. Esse ano é ano eleitoral. Esperamos que o paulista saiba votar em... Cadê? Saiba votar em quem defende o transporte público, quem defende o trabalhador. O Antônio Rodrigues, a Odete, que eu já falei, a Luciete, a Érica Paris, o Ailton Francisco, nosso amigo Dito, o Vander da Toque Final, o Evandro Araújo, nosso amigo Kiko, a Juliana Scatena, Kleber Baleta, nosso amigo, grande abraço, Mauro Batista, Luiz Henrique Dias, que também trabalhou conosco, gosta de debater mobilidade urbana, Albertina, quero dar um grande abraço, Albertina, você que é enfermeira do Centro de Saúde, nossos parabéns a todos vocês, profissionais dessa profissão tão bonita e num momento importante. Sidney Teruel, Adalberto Vieira, aqui também de Guaianazes, agora na Moca, né? Aqui do lado. Então, ô Gilmar, você também abordou algo interessante, que é a questão do planejamento, de uma coisa articulada, né? Porque aquilo que ocorre em São Paulo, aliás, daqui a pouco eu coloco para falar do Cesário, aquilo que ocorre em São Paulo tem reflexo nas demais cidades. Está faltando aí uma articulação mais ampla. Não dá para São Paulo achar que vive isolado, que é uma cidade que vive por si só. É uma cidade que impacta o entorno de maneira muito forte, né, pequena. Restringir o uso de carro lá, e nesse momento, as pessoas têm que ficar no seu espaço. Elas não têm que ficar... as pessoas não podem ficar de maneira aglomerada.
não dá para entender qual foi a lógica, sendo que no carro a pessoa está no seu carro próprio, ou eventualmente no carro de algum familiar, e no transporte público. Hoje uma pessoa perguntou, no transporte público tem risco de contaminação? Lógico que tem. Imagine pela manhã, um ônibus lotado, um dia mais frio, os vidros fechados, as pessoas ali pegando, se segurando, sentando, né, enfim, tem contato, né? Alguém respirando próximo do outro, alguém pode espirrar. Então, o risco é muito grande. Agora, o governo do Estado também tem essa responsabilidade de, junto com a capital, liderar essa articulação. A gente recebe também relato de pessoas que já estavam reclamando da diminuição da frota, que não havia, a frota, em vez de aumentar, ou pelo menos fazer o que era antes, a frota anterior, parece que houve aí em alguns lugares uma certa diminuição, porque estão achando que diminuiu o número de usuários. E mesmo com essa decisão, a gente não percebe, pelo menos os relatos que eu recebi até agora, que não houve um aumento de frota, não houve um aumento das pessoas, dos ônibus, diminuição de horário, do intervalo. Isso gera um problema. Vou cumprimentar aqui o Alan Rios, o Wellington Matos, a Cleo Santos. Aqui a Juliana está dizendo, Alencar, o isolamento de carros não pega Covid. Não adianta isolar carro, tem que isolar as pessoas. Muito bem, Juliana. A Elisete dizendo, eles não tinham plano para a cidade, imagina agora gerenciar uma pandemia. É isso, Elisete. Então, se tiver que fazer uma política um pouco mais inovadora, necessária, no momento, eles não conseguem, porque não conhecem, de fato, toda a realidade do paulista, e principalmente do trabalhador mais pobre, que é quem está tendo que deslocar para o trabalho, que é quem está indo sair para trabalhar nos seus locais. Então, Gilmar, você acha que faltou um planejamento mais adequado e que você abordasse, está aqui o meu amigo Cesário, ele é Uber, roda muito a capital, e ele falou, com o Uber eu não tenho... O aluguel do carro é mensal, não é um dia sim, um dia não. Isso prejudicou essas pessoas que já perderam uma renda nesse momento e agora perderam mais. Queria que você continuasse falando se faltou planejamento, um olhar mais atencioso, e o que você acha quais medidas você acha que tinham que ser efetivamente ter sido feitas? Olha, o Bruno Covas, o prefeito da cidade de São Paulo, conseguiu uma proeza, fazer a quarentena de carro. Né? Eu nunca vi isso. Aquilo do confinamento do carro, não de pessoas. Eu também não entendi qual que foi a lógica disso. E já teve uma atrapalhada lá atrás, que eles fecharam algumas avenidas importantes da cidade. Teve, inclusive, enfermeiro que não conseguiu ir trabalhar. Aproveito aqui e deixo a minha homenagem ao dia dos enfermeiros. Não conseguia porque ficou parado no trânsito. Agora tem o mesmo problema. Quer dizer, caiu o número de passageiros, ao invés de manter a frota para as pessoas poderem usar o transporte público de forma com segurança, eles diminuíram o número de ônibus também na cidade de São Paulo, colocando em risco a vida de todas as pessoas. Não tem sentido o que eles fizeram, tá certo? E a região metropolitana, ela carece, Alencar, de uma autoridade de transportes que define tarifa, que define traçado das linhas, planejamento operacional, isso que faça integração entre ônibus, metrô e trem, isso não acontece, quer dizer, nós estamos aí 30 anos de PSDB, e eles não têm preocupação nenhuma em relação a esse planejamento mais estratégico, tá certo? E vou falar uma coisa para você, essa medida, ela é tão absurda, que você tem uma rede hoje na periferia de São Paulo, e no fundão da Zona Sul, tem vários empresários que estão doando alimentos, doando inclusive carros para levar esses alimentos para as comunidades mais carentes, as famílias vulneráveis, junto com as entidades daquela região, e agora com essa medida,
esses empresários que estavam doando essas caminhonetes, esses baús, esses caminhãozinhos para carregar os alimentos, eles não podem circular. Eles não podem circular em função dessa medida. Então, pede para a população ficar em casa, ela fica em casa, aí ela não tem o que comer, é forçada a sair, e a hora que sai, corre risco de vida. E quando você tem uma ação de empresários, de entidades, da sociedade civil, que monta essa rede para dar essa assistência, coisa que o Estado devia fazer, a Prefeitura devia fazer, eles ainda atrapalham, prejudicam. A alimentação escolar. Porque a alimentação escolar tem 1 milhão de crianças que ficaram sem escola e sem alimentação nesse período. Por que não cria uma rede para distribuir alimentos para todas as famílias onde tem criança na escola? A própria Prefeitura fazer isso, entendeu? Entrega nas escolas. Você tem logística que você pode fazer isso. Você tem mecanismo para viabilizar isso. Então, por isso que eu falo, nesse momento, a cidade de São Paulo, o governo do Estado, o Brasil, precisa mais que governantes, precisa de líderes que liderem esse processo. Isso não acontece. Quer dizer, o prefeito de São Paulo, para não falar do Dória e falar do Bolsonaro, não está à altura do cargo, tá certo? Não tem essa capacidade de articular todos os seus secretários, todas as áreas afins, montar uma operação de guerra, montar um hospital de campanha na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Oeste, na Zona Norte, você criar essa rede para garantir alimentação para todas as crianças na rede pública, você ter uma operação no sistema de transporte que garanta a segurança para os profissionais que precisam efetivamente trabalhar nesse período. Então, não existe essa preocupação, não existe essa preocupação. Então, eles estão totalmente perdidos, tomam medidas que ninguém sabe o que vai acontecer, tá certo? Voltam atrás e o único discurso que eles sabem fazer é o seguinte: nós abrimos tantas mil covas, nós contratamos tantos mil coveiros, nós contratamos tantos mil caixões e não se preocupa com garantir que as pessoas tenham dinheiro para poder comprar seus alimentos e ficar em casa, congelar as tarifas, entendeu? Por exemplo, como que esse companheiro do Uber vai fazer para pagar suas contas? Ele tem a conta do carro, tem as contas que ele tem em casa, então tinha que congelar as tarifas, sabe? E nós temos experiências de outros países, nós temos experiências no próprio Maranhão, que congelou todas as tarifas, tá certo? Água, luz, telefone, a parte Aliás, tem um projeto sobre isso na Câmara, Gilmar. Eu apresentei um projeto nesse sentido. Aí, ó, tá vendo? Parabéns pela iniciativa. Nós temos países que eles abriram linha de crédito para comprar bicicleta, tá certo? Comprar bicicleta para as pessoas andarem, assim, já que tem que ter um transporte individual, pelo menos de bicicleta. Aqui não tem nada disso. As pessoas que estão desempregadas não têm assistência nenhuma, as pequenas empresas, médias, as grandes empresas estão quebrando do que foi liberado pelo Congresso Nacional por vocês aos 30 bilhões. Só 1% chegou na mão para garantir o emprego das pessoas. Então, assim, não há uma ação por parte do governo federal, não há nenhuma, pelo tamanho, pela riqueza, pelo porte, pela pujança do estado de São Paulo. Aqui nós temos as principais universidades, principais inteligências, professores, cientistas estão aqui. Nós temos as fábricas mais modernas, mais avançadas, que poderiam de imediato fabricar respiradores, máscaras, avental, quer dizer, as EPIs de todo mundo, para poder suprir essa falta de equipamentos que tem, e nada disso, não há ação coordenada por parte do governador. A impressão que dá é que ele está mais querendo fazer disputa política com o Bolsonaro, do que tentar subir nas pesquisas para se viabilizar para ser o candidato a presidente da República, do que propriamente ter uma ação efetiva para evitar mortes e evitar a contaminação no estado de São Paulo, tá certo? E tudo Gilmar, isso... Oi? Não, pode falar, pode terminar, desculpa. Tudo isso sem contar com o Bolsonaro. Quer dizer, Bolsonaro, ele incentiva as pessoas a saírem de casa. O Bolsonaro
está querendo, junto com o Paulo Guedes, ainda continuar fazendo reformas neoliberais no país, no momento que o desemprego já está 18%. E nós estamos numa situação, hoje, tem mais de 50 milhões de pessoas que já está abaixo da linha de pobreza, que precisa desse auxílio de emergência. Já vai chegar a metade da população. Nós vamos chegar num período em que a metade da população vai precisar da renda básica da cidadania. Por isso que nós precisamos efetivamente lutar e brigar para que essa renda básica da cidadania seja, que é uma ideia do Suplicy, um projeto do Suplicy antigo, ele batalha muito por isso há muito tempo, de implantar no Brasil. E nós temos que implantar na cidade de São Paulo também isso. E a iniciativa de vocês, do PT, lá na Câmara Federal, foi muito importante de estender esse auxílio emergencial de R$600 ou R$1.200 até o final do ano. Isso é uma medida importante, porque as pessoas, mesmo depois que esse vírus foi embora, que esse vírus ter um controle desse vírus, as pessoas vão continuar desempregadas, vão continuar sem renda, estão ficando mais empobrecidas. Então, nós temos que ter política de assistência a todo esse povo. E está provado que a necessidade de você ter um Estado forte, um Estado que realmente atenda as pessoas as mais vulneráveis. Então, essa ideia de Estado mínimo, essa ideia que o Estado atrapalha, essa ideia, não, tá certo? Está aí o exemplo do SUS, tá certo? A gente tem que aperfeiçoar, tem que pôr mais recursos, mas se não fosse o SUS no Brasil, com certeza a tragédia seria muito maior. Então, está provado que nós precisamos de um Estado forte, um Estado que proteja, um Estado que realmente potencializa o desenvolvimento, que tenha, que o crescimento econômico comece a partir do Estado, e que nós precisamos ter emprego também no Brasil. Então, cuidar da saúde do povo, cuidar da educação, cuidar da segurança, cuidar daqueles que são mais vulneráveis, nós temos que cuidar da vida de todos e, ao mesmo tempo, já preparar para que, na retomada, nós possamos ter uma política de geração de empregos e priorizar realmente aqueles setores que geram empregos, que distribuem renda e que atendam do ponto de vista social, como a questão da moradia, como o setor de construção. Então, é disso que se trata, não se discute isso no Brasil. Então, o que se discute é se o Bolsonaro vai demitir o Moro, se o Moro se vai colocar o superintendente da Polícia Federal, vai ser esse, vai ser aquele, se o Bolsonaro, se o filho dele mandou um WhatsApp lá falando da vida de alguém. Não se discute a vida real da população. É por isso que, mais do que nunca, o povo precisa do PT, mais do que nunca. Por isso que eu estou me cuidando, viu, Alencar? Espero que você esteja se cuidando. E nós temos cuidado dos nossos entes queridos. Para quê? Porque o povo vai precisar de nós, vai precisar do PT cada vez mais. E a oportunidade é que na campanha eleitoral desse ano, tem que ver se vai prorrogar ou não, em função dependendo da opinião das autoridades sanitárias. Nós vamos ter que fazer esse debate do papel do Estado, um Estado protetor, um Estado que beneficia cada vez mais as pessoas. E nós temos que colocar o povo no orçamento. O Lula já dizia isso. Nós temos que colocar o povo no orçamento, tá certo? E a gente tem que falar a linguagem da população, a linguagem daqueles que é a razão da existência do PT. É assim que nós vamos ganhar corações e mentes e que nós vamos retomar esse processo de desenvolvimento e geração de emprego. Fora disso, não tem saída, é a barbárie cada vez mais. O Estado serve justamente para proteger as pessoas, para cuidar dela, para fazer políticas que preservem o direito das pessoas, a convivência, condições de vida, de bem-estar. Se o Estado não servir para isso, não serve para nada, é melhor nem existir. Quando a gente vota, a gente abre mão do nosso poder, a gente transfere o poder para alguém tomar decisão para nós. E ninguém dá algo para alguém para as pessoas lhe atacarem, dá para cuidar. E esse é o papel do Estado, o Estado protetor, solidário, fraterno, o Estado humano. Esse é o tipo de política que nós defendemos. Para vocês verem o contrassenso da medida do prefeito de São Paulo, do Bruno Covas, apoiada pelo governador João Dória, imagine a situação de um profissional da saúde, um enfermeiro ou enfermeira, um outro profissional, que trabalha na madrugada, que fazem plantão de 12 horas, que às vezes trabalha em mais de uma unidade,
A pessoa vai trabalhar de carro. Imagina um profissional que entra 6 horas da tarde e sai às 6 horas da manhã. Ele vai trabalhar de carro, deixa o seu carro lá, chega lá às 5h30 da tarde. 6 horas ele entra no trabalho. Plantão de 12 horas, ele sai de trabalho. E não consegue ir para casa de carro. Porque no outro dia seguinte o carro não sai. Quer dizer, é uma medida insana, irresponsável, não planejada. O Bolsonaro que é o povo confinado numa academia. O prefeito Bruno Covas que é o povo confinado dentro de um ônibus lotado, metrô lotado. Um absurdo. Esse rodízio tem que ser revisto para o bem do nosso povo, para o bem das pessoas, dos trabalhadores, das trabalhadoras, de todos aqueles que precisam se deslocar. Porque quem está se deslocando hoje é quem precisa trabalhar. Pode ter um ou outro que eventualmente não está fazendo o necessário, nós temos que tentar identificar isso. Mas não dá para punir justamente as pessoas que estão trabalhando para permitir que tantas outras milhares possam estar no seu isolamento. Então, é um ataque, isso, aos trabalhadores. É a indústria, e a indústria da multa, né, Alencar? É a indústria da multa, né? Porque, com certeza, vai aumentar muito, muito, muito essas multas em função as pessoas têm que sair, precisa trabalhar, às vezes precisa buscar um remédio, precisa ir ter um carro. Colocando o povo em risco, que pode levar à morte. Gilmar, cumprimentar mais algumas pessoas e algumas perguntas aqui. O Otaviano, eu vi aqui a Sandra Osh, que fez aniversário ontem, meus parabéns, já tinha mandado, Sandra, mais uma vez, você que é uma grande profissional na área de educação física, que lida com a terceira idade. O Geraldo Silva, a Priscila Ladário, o Robson Bertocchi dizendo da importância do debate, o Calaça dizendo que esse rodízio vai prejudicar ainda mais o povo, que vai ter aglomeração no transporte. O Zé Rodrigues pergunta, então, qual é a solução? Vamos falar, Zé Rodrigues, o Mauro Batista. O Dita dizendo que isso vai prejudicar as pessoas que usam o transporte público e também os trabalhadores de aplicativo. Muito bem, Dita. É isso mesmo, essas pessoas, muitos trabalham com carro locados, alugam o mês inteiro e já está tendo uma queda devido ao movimento que diminuiu. Imagine ter que trabalhar um dia sim, um dia não, mas o aluguel do carro é mensal. Então, é um contrassenso, um absurdo. Paulinho do Peteleco, meu abraço, Paulinho, meu amigo. Pergunta, ele que trabalha com transporte de pequenas cargas, ele diz que não tem sentido as pessoas que têm o seu carro estar trabalhando, serem prejudicadas, impedindo do seu trabalho e eventualmente correndo o risco da multa, como disse Gilmar, e pergunta o que os deputados federais podem fazer em relação a isso. Paulinho, essa é uma medida, a gestão do transporte público da cidade compete ao prefeito. Os deputados federais, nossa competência sobre legislação federal. É uma legislação, as restrições locais competem aos prefeitos, eventualmente aos vereadores. Então, a gente não pode diretamente, não tem medida que a gente possa fazer. Está aqui o nosso protesto, nossa indignação, nosso absurdo, mas a gente não pode diretamente... o Paulinho está dizendo, quem tem carro utilitário, né? Que precisa fazer entrega. Então, é um absurdo. Cumprimentar aqui também o nosso amigo Alex, indignado, Alex da FURP, o Cesário dizendo que ele passou em frente ao hospital de campanha de Taboão da Serra, que estava chegando lá um contêiner refrigerado, dizendo que as coisas estão feias. Pois é, o Cesário, tomara que mais pessoas percebam a gravidade do momento, se cuidem. A vida não tem preço, é necessário cuidado absoluto. Cumprimentar o Rafael Paredes, o Elídio Barbosa, grande guerreiro do MTST. Fechando aqui, o José Roberto Antunes pergunta sobre, está dizendo, o prefeito da capital governa um país com 12 milhões de população, mais a população flutuante. E diz também que dialoga com a macro-região de São Paulo, região metropolitana. Fala também da região de São José, Baixada, Campinas, e ele fala que é preciso discutir um plano de desenvolvimento de toda essa aglomeração, juntando as demais regiões. Concordo, Zé Roberto, é isso mesmo, sem planejamento, sem uma coisa articulada, a chance de errar é maior. Cumprimentar a Marisa Del Monte,
o Arthur Augusto está dizendo o seguinte, para a gente finalizando, Arthur Augusto, percebo que as ações são poucos planejadas no conjunto de todas as secretarias do Estado, portanto, parece que sempre são incompletas. É um governo que não preza pelo planejamento, faz as coisas no afã e aí acaba errando. O Geraldo Barbosa dizendo o Estado de São Paulo vem se iludindo com o discurso político do PSB há quase 30 anos, dizendo que vão cuidar da gente, mas, na verdade, não cuida de nada, principalmente do povo mais pobre, isso mesmo, Geraldo Augusto. E Adalberto dizendo é preciso rever a lógica e a escalada autoritária do Bolsonaro e dos militares, infelizmente copiada por alguns governos estaduais e municipais. O Leandro Tato tira os carros, só que lotam mais os transportes públicos. Tinham que, no mínimo, aumentar a circulação de ônibus. Muito bem, Leandro Tato. O Gilmar, só dizer o seguinte, o Gilmar falou das ações federais, e eu fiz uma emenda, a MP 936, que permite a redução salarial e a suspensão do contrato de trabalho, esse absurdo, para quem tiver o seu contrato suspenso, quem tiver a redução de salário, também tenha direito de redução contratual, seja no sistema financeiro, porque senão o cara fica sem salário, não consegue pagar o limite do banco e acaba aumentando sua dívida. Para que ele possa ter um direito de diminuir o valor da prestação da faculdade, da escola, do seu plano de saúde, e vamos batalhar para aprovar. Se pode diminuir salário, que diminuir também as obrigações, a dívida dos trabalhadores. Gilmar, para finalizar, você está... Agradecer mais uma vez os amigos, amigas aqui. Gilmar está disputando a prévia, se preparou ao longo de 2019, 2020, veio a pandemia, o isolamento, mudou-se o calendário, mudou-se a forma, mas que você deixasse a mensagem final aqui, para quem for filiado, e para todo paulistano, para todo mundo do entorno também, porque é uma gestão que impacta as cidades vizinhas. Qual a sua expectativa em relação à prévia e a mensagem que você deixaria para os companheiros e companheiras que, porventura, estão aqui nos acompanhando, Gilmar? Então, Alencar, esse projeto que você estava falando, que ele é fundamental, de garantir que as empresas que não demitem seus funcionários, que elas possam realmente, esse funcionário possa ter um salário. Isso é fundamental. E esse dinheiro não está chegando. É diferente, inclusive, de outros países. A própria Inglaterra tem dado um salário, quer dizer, para as pessoas ficarem em casa e as empresas não demitirem. Então, é um processo que infelizmente, o Brasil não está fazendo isso. O som está bastante baixo, Alencar, acho que entrou alguém no WhatsApp, mas deixa eu te falar. A prévia ela vai acontecer, a eleição, né, aqui na capital, para escolher o candidato do PT, vai acontecer agora no sábado, não é no domingo, como você tinha anunciado, vai ser no sábado, tá certo? Nós temos uma expectativa de quais candidatos vão ficar, né, o candidato. O Suplicy retirou ontem já, ele não vai participar, já anunciou ontem publicamente, fez uma carta. E eu quero dizer que eu estou bastante, assim, animado, né, com a possibilidade de ser o candidato do PT. Nós temos uma preocupação que é unificar o PT logo no dia seguinte, e a partir daí começar a elaborar o nosso programa de governo, tá certo? Acredito eu que tem que ser uma campanha bastante politizada, um discurso bastante politizado. Não dá para a gente ficar indiferente do que está acontecendo no Brasil, a gente fazer um discurso xoxo, entendeu? Acho que nós temos que radicalizar do ponto de vista do apoio à defesa da população mais vulnerável, sem ser sectário. Nós temos que ter uma política de tentar ampliar com os partidos de esquerda, com os partidos progressistas, mas sem deixar de dizer que o PT é muito forte. Nós governamos esse país, Lula, Dilma, governamos a cidade de São Paulo, na época, nos 3 governos do PT, a Erundina, a Marta e o Haddad. Eu tive a oportunidade de participar por 8 anos do governo da Marta e do Haddad. Fui secretário de abastecimento, implantei 1 milhão de refeição adequada para as crianças na rede pública, que elas comiam bolacha seca.
tive a oportunidade de implantar subprefeituras como secretário das subprefeituras, tive a oportunidade de fazer uma verdadeira revolução no sistema de transportes, como isso que você falou, faixa de ônibus, corredor, terminais, bilhete único, instalando linhas noturnas, passe livre para estudantes, mesmo as ciclovias que nós fizemos. Imagina a carnificina que seria se nós não tivéssemos as ciclovias, como é agora com essa quantidade de gente usando bicicleta para entrega de alimentos ou de documentos. Então, com essa experiência que eu tive na cidade de São Paulo, que eu quero representar o PT, para a gente fazer a disputa política, ganhar a eleição e, desde o primeiro dia, vai ser uma disputa ideológica na cidade, uma disputa política muito forte, porque eles não querem que o PT volte a governar o país. Mas eu tenho certeza que eu saberei honrar a estrela do PT, defender o nosso legado, defender que os processos e a condenação do presidente Lula seja revisto e, ao mesmo tempo, a gente fazer uma campanha militante, uma campanha onde que o filiado militante do PT se sinta representado com o seu candidato. É com esse espírito, com essa garra, com essa vontade, com essa determinação que eu quero, coloco o meu nome para ser escolhido agora no sábado e, em ganhando, já começar a organizar a pré-campanha e denunciando tudo o que o governo Bolsonaro não tem feito, o Bruno não tem feito e o Dória não tem feito, tá certo? O momento agora é de solidariedade, o momento agora é cuidar da população e depois a gente pensa lá na frente como é que nós vamos organizar a campanha propriamente dita. Obrigado, Alencar, grande abraço, foi um prazer falar com você, tá aí com seus ouvintes, seu pessoal, e para mim é um prazer muito grande, é só chamar, me convocar, que sempre estarei presente, tá bom? Grande abraço para vocês. Gilmar, estamos junto com você nessa caminhada, junto com nossa militância. É necessário que o PT, uma candidatura que vem aí da base, um aval da militância do PT, do partido, dos dirigentes, e tenho certeza que fará um belo de um embate, uma bela campanha, com inovações, com grandes chances de vitória, e com certeza São Paulo estará em novas mãos, num olhar mais humano, numa São Paulo mais solidária, plural, e que um governo que, de fato, olhe para todo mundo e vai ser um reflexo também para as cidades do entorno, inclusive a nossa cidade de Guarulhos. Queria rapidamente aqui cumprimentar aqui da Sandra Koch, que ela fala, São Paulo tem que parar total, senão vai morrer muita gente. Sandra, quanto mais demorar uma parada mais forte, vai demorar ainda mais a nossa saída, muita gente vai ser vitimada e os problemas econômicos serão ainda maiores. Então, nós temos que, de fato, tomar medidas mais efetivas para poder conter a contaminação, a propagação do vírus. É medida sensata de saúde pública. Mas, enfim, companheiros e companheiras, um forte abraço. Obrigado, um beijo para todo mundo também. Gilmar, estamos juntos, sucesso na caminhada. Conte conosco e vamos que vamos. Forte abraço, Gilmar, obrigado. E não ao rodízio. Abraço, obrigado, gente. Não ao rodízio criminoso do prefeito Bruno Covas. Forte abraço, gente. Até mais. Um abraço.